Irmãos, hoje nós estamos completando 5 anos que nós estamos aqui nesse prédio. Em fevereiro nós vamos completar 9 anos de igreja. 9 anos de igreja. Mas os 3 anos e meio primeiros, nós estávamos em teatro. Nós ficamos no Bunkyo, que é um clube japonês. Estivemos na Casa de Portugal. Adivinha de qual nacionalidade é? De portugueses. Estivemos no Haka, que é coreano, se não me engano, ou chinês, por 1 mês. E depois fomos para o sindicato, para aquele teatro. Aliás, foi no sindicato que nós precisamos dividir a turma. Uma reunião de manhã e uma à noite, pelo tamanho. Não cabia todo mundo no mesmo lugar. Aliás, nós tínhamos a campanha naquela época: não volte para a igreja. Venha de manhã e não volte à noite. Que é para poder caber todo mundo. Foi engraçado. Quem estava lá lembra. Esses 5 anos de trabalho aqui no prédio foram os 5 anos que nos ajudaram a desenvolver a nossa eclesiologia, a nossa maneira de ser igreja. Porque até então você monta num domingo as coisas, faz a nossa celebração e desmonta e volta no outro domingo. Às vezes alugávamos uma sala para uma reunião de casais, uma outra sala para reunião de jovens, mas essa vida orgânica de igreja a gente não conseguia ter. A igreja vai completar em fevereiro 9 anos, mas esses últimos 5 foram anos especiais do desenvolvimento da igreja. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Na verdade, testemunhar do que nós temos construído e do que tem sido a igreja. Já que nós vamos celebrar a nossa unidade, o que é a igreja? Como ela se desenvolveu nesses últimos 5 anos. Essa é uma frase que eu dizia sempre lá no sindicato. A igreja que nós vamos ser, eu ainda não sei. Mas a igreja que nós não vamos ser, eu tenho certeza. Quando nós começamos a igreja, muita gente perguntava: como é que vai ser? Você sabe quais eram as perguntas, né? Aqui tem campanha, tem batalha espiritual, a gente expulsa demônio. Aqui você vai ter algum carnê? A gente compra milagre, a gente paga para ter bênção. Aqui Deus honra, aqui a gente faz... E eu dizia: olha, a igreja que a gente vai ser, a gente ainda vai aprender, eu não sei muito bem. Mas a igreja que nós não vamos ser, eu tenho certeza. E essa frase norteou muito aqueles primeiros anos ali. E nós brincávamos que nós procurávamos um lugar para poder colocar a igreja e nós não achávamos. Esse lugar aqui foi cerca de 2 anos de vai e volta para a gente poder alugar esse local. E nós dizíamos assim: nós não temos um lugar para a igreja porque estamos aprendendo a ser uma igreja. Porque a igreja não é o lugar que a gente está, mas é quem nós somos. E quando nós mudamos para cá, nós começamos o desenvolvimento da nossa vida comum de igreja. Aprendemos muita coisa. Eu gostaria que você percebesse e enxergasse o que está por baixo do iceberg e que você não vê. Quando você vem aqui no domingo, eu costumo dizer que esse momento aqui, isso aqui para mim é curtição, é celebração. O meu trabalho pastoral nesse momento aqui é o maior prazer do mundo que um pastor tem: pegar o microfone e falar. Mas o que acontece aqui nessas 1h30 que você está numa celebração é muito pequeno dentro do todo que é o trabalho da igreja. E que Deus já, pela sua graça, tem usado a vida de cada um de nós como instrumento para construir. Pois bem, vamos falar um pouco da nossa teologia e aquilo que nós temos desenvolvido nesses 5 anos. Em primeiro lugar, pensando no que aconteceu em 1517. Sim, é lá que nasceu a Reforma Protestante, no dia 31 de agosto, com Martinho de Lutero. A Reforma disparou uma série de desdobramentos, irmãos, sobre a vida espiritual do indivíduo, cada um de nós, a razão da vida comunitária, a igreja, a missão da igreja e a sua influência no mundo. Foi com esse norte que nós pautamos o desenvolvimento da nossa vida como igreja. Nossa pregação, o que a gente entende? Que a nossa pregação é difundir as boas novas de Jesus Cristo, sua salvação, na centralidade da mensagem da cruz, na edificação através da vida comum de discípulos. Já percebeu que aqui na igreja a gente não prega personagem, já viu? Nesses 9 anos, vamos pregar sobre Davi, sobre Salomão, sobre Josué, sobre Caleb.
Ele fez isso e teve esse resultado. Faça igual que o resultado será o mesmo. Compre um AB Shaper e você ficará magro igual essa pessoa. Esse tipo de pregação de resultados, de personagens, de copiar atitudes para ter resultados, não faz parte da nossa pregação. Você percebeu isso? Nós só pregamos sobre a cruz, porque homens de Deus foram usados através dos séculos, tiveram histórias particulares em momentos particulares, e Deus os levou a viver situações peculiares, que nos trazem muitas lições, mas não significa que a gente copia comportamentos para obter resultados. Nós somos imitadores de Cristo, e através da mensagem da cruz, centrada na nossa vida, é que Ele nos transforma, para sermos o que devemos ser, no lugar onde Ele nos colocou. Essa é a nossa responsabilidade social. Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. Acreditamos nisso. Fazemos a obra ao mesmo tempo que pregamos. Não são excludentes essas duas coisas. Levar ao homem justiça, levar ao homem o bem, não significa salvação, mas nós sabemos que é parte da nossa missão. Por isso anunciamos as boas novas e nos envolvemos com a justiça social. E trabalhamos e promovemos, na medida da nossa capacidade, tudo o que for possível, pelo bem daqueles que nos cercam, porque entendemos que essa é a totalidade da pregação do Evangelho. Uma outra coisa muito importante, além da nossa responsabilidade social, é como nós nos entendemos como uma comunidade de Cristo. Primeiro, entendemos que Deus se revelou a nós, seu poder criador, seu amor e sua grandeza. Um dia cada um de nós enxergou a Cristo, seja num culto, numa pregação, de alguma maneira Deus se mostrou a você e você disse: Ele é Deus. Sua grandeza, o seu poder criador, sua graça e seu amor. Quando você conheceu a Deus, você descobriu que você era um pecador e que Deus havia enviado Cristo e Deus estava em missão. Esse Deus maravilhoso, criador, sustentador de tudo, assistiu a mim e a você nos perdermos no pecado, porque optamos por comer do fruto e nos afastamos de Deus. E então Deus está em missão, sua graça e misericórdia revelada em Cristo para a redenção de todo homem. Esse Deus criador também me amou e em missão conquistou a minha vida na cruz do Calvário. A partir daí então, eu começo a entender quem eu sou. Eu sou uma criatura, feito por Deus, mas agora me tornei filho, porque o Deus poderoso, o Criador que se revelou, o Deus que vem em missão para que eu seja reconciliado com Ele, me tornou filho, me amou primeiro e se entregou por mim. Por isso, a partir de agora, nós todos somos uma comunidade de adoração. Somos a igreja que contempla e devota a sua vida a Deus. Agradecemos a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. E assim nós somos uma igreja que agora sai em missão. Esse Deus que está em missão nos chama para sermos parte disso. O Deus que se revela e que está em missão diz quem eu sou. Por isso eu o adoro e agora eu o proclamo. Todos nós somos missionários por excelência. Somos chamados por Deus para fazermos parte da sua missão. O Deus que se revelou a nós, o Deus que está em missão, mostra quem somos a partir da adoção de filhos, nos leva a adorá-lo por gratidão pelo que Ele fez e nos leva a anunciá-lo em missão, juntamente na missão de Deus. E o que é a nossa missão? Nós acreditamos na Missio Dei. Missio Dei é a missão de Deus. Somos chamados para fazer parte da missão de Deus. Nosso papel é discernir onde e de que forma Deus quer nos usar no lugar aqui aonde estamos. Não procuramos modelos, não nos interessa o que dá certo, não estamos à procura de atividades que nos proporcionem um sucesso de crescimento numérico. Aliás, nós não acreditamos que crescimento numérico seja o objetivo final de uma comunidade local. Apesar de nós evangelizarmos e termos o nosso esforço missionário. Mas nós acreditamos que a salvação do homem é um objetivo de Deus lá na cruz. E que todos nós, indivíduos e igrejas, temos uma parte nessa missão. Na comunidade urbana, no estado, no país ou fora dele.
Acreditamos que plantamos e regamos, e é Deus quem nos dá o crescimento. O que significa isso, irmãos? Nós acreditamos que nós não trabalhamos, e você nunca viu aqui, o que a gente faz para trazer mais gente para a igreja? Vamos trazer um cantor famoso, vamos fazer uma programação assim, assado. Nós estamos preocupados de encher o prédio de gente, mas de encher essa gente de Deus. E de sermos um povo que caminha na centralidade do Evangelho. Aliás, missão e adoração andam juntas. Porque esse Deus que eu conheço e o adoro e não acredito como Ele me amou, faz eu sair daqui para dizer, gente, você não acredita o Deus que eu conheço, e eu anuncio o Deus que eu adoro. E quando as pessoas vêm comigo e conhecem o Deus que eu adoro, elas o contemplam e dizem, meu Deus, como Ele é maravilhoso, eu também vou dizer a outros quão bom Ele é. A minha missão me leva à adoração, e a minha adoração impulsiona a minha missão. E Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Essa é uma vida orgânica e natural da igreja. Encher o lugar de pessoas, existem muitos métodos e modelos de multiplicação. E você já percebeu que nós não temos um modelo de multiplicação. Zé, tem igreja tal que faz tal coisa. Não tem problema, Deus os abençoe. Mas nós acreditamos que Deus tem um propósito neste bairro. Não foi à toa que Ele nos colocou aqui, na frente dessas pessoas que vivem o que vivem, no lugar onde nós estamos, nessa parte da cidade em que nós estamos. E se nós estamos aqui nessa parte da cidade, é porque Deus nos colocou aqui para essa missão que é dele. E esse grupo de gente que está aqui no meio, tem gente capaz de fazer um monte de coisa, porque Deus também não nos trouxe individualmente aqui à toa, mas para que nós tivéssemos um serviço diante dessa gente, do Deus que nós adoramos, o Deus que nós anunciamos. Prosseguindo, olhando para as bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. Então nós cremos que nós somos uma comunidade cristã que é promotora do shalom, da paz. Somos pacificadores. O shalom de Deus, o conceito de shalom nas escrituras, não é apenas de ausência de guerra. Estou em paz porque não tem guerra. É todo tipo de bem-estar. É todo tipo de bom relacionamento, amor, justiça, honestidade, lealdade, bondade, generosidade, bem-estar na terra, bem-estar com a família. A igreja é uma promotora do shalom, por isso somos bem-aventurados, porque promovemos o shalom de Deus aonde estamos, com o que pregamos e com o que fazemos. Assim nos entendemos como igreja. Por isso, em comunidade, uma vez que somos regenerados, as nossas relações, elas anunciam a vida do reino que é chegado, e a redenção do reino presente entre nós. Eu sempre digo isso, alguém que cair aqui no meio, vai perceber que tem alguma coisa aqui no meio, pelo jeito que a gente se trata, pela maneira como nós nos amamos, porque a vida comunitária espelha para o mundo o reino de Deus que é chegado. Igreja não é lugar de disputa por cargos, por títulos, quem é chefe, quem está acima, quem é ungido, quem é mais, quem é poderoso, quem é o presbítero, o pastor, o semideus, o super-homem, o Hulk, o Homem de Ferro, e sei lá o que mais. Não é lugar onde alguém está sobre um pedestal porque ele é melhor do que os outros, mas é uma comunidade de gente que se relaciona baseado na graça e anuncia para essa sociedade caótica qual é a perspectiva do reino de amor entre as pessoas. E assim, em comunidade, e assim individualmente. Porque uma vez regenerados, cada um de nós individualmente vive e anuncia Cristo em toda maneira de viver, tanto em nossas atitudes como em nossas palavras. Aonde você trabalha, na sua vizinhança, no meio da sua família, aonde você estiver. O reino que é visto entre nós, também é visto em nós, dentro de nós. Mas não é apenas uma coisa que a gente fala, prega e anuncia para as pessoas sobre esse Deus. É um Deus que a gente vive e que a gente demonstra. Porque na verdade o Deus que está dentro de nós mudou quem nós somos. E aquele que caminha com a gente, ainda que a gente nem fale, consegue ver que tem alguém diferente morando dentro dessa carcaça chamada nosso corpo. A presença de Deus. É isso que acreditamos. Acreditamos que fazemos isso em comunidade, fazemos isso individualmente e através da nossa missão em justiça. Porque fomos justificados por Cristo e como igreja justificada, agora demonstramos a justiça do reino em tudo o que fazemos na sociedade. Nossa contribuição nesse bairro em que nós estamos anuncia o reino de Deus à sociedade. Promoção da justiça para as pessoas que precisam.
Por isso nós não fazemos coisas para ajudar pessoas. Nós fazemos coisas porque elas têm um direito de ter aquilo. Porque Deus conquistou isso na cruz. Não, esse não é um discurso político, esse é um discurso bíblico. Porque Gênesis foi escrito muito antes de existirem ideologias políticas. E a cruz do Calvário e a justiça do reino veio muito antes de qualquer pessoa tentar emprestar um valor do reino de Deus para transformar isso numa ideologia política. Entregar a sua capa ao outro, carregar as cargas uns dos outros, virar a outra face, andar mais uma milha, partir o pão de casa em casa e comer as refeições com singeleza de coração, atender ao estrangeiro, ao pobre, ao órfão e à viúva, já é tradição judaica do Antigo Testamento. Ser parte de uma comunidade onde um irmão é membro do mesmo corpo que eu e somos membros de uns dos outros, sentir a dor de quem sofre, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, isso não é uma ideologia política, ainda que alguém tenha emprestado algum desses valores. Esse é o reino de Deus que é chegado. E quando nós vivemos na sociedade e demonstramos esse tipo de justiça, nós estamos fazendo com que o reino seja visto aonde nós estivermos. Fazemos isso também através da arte, porque nós acreditamos que a arte é a expressão estética da beleza do reino, sua proposta de vida e a beleza da graça de Deus para com o homem. Por isso que música, teatro, cinema, desenho, pintura, arquitetura, literatura, ilustração, design, dança, escultura, poesia, qualquer tipo de expressão artística, são igualmente instrumentos que espelham a glória da obra de Deus ao mundo. Por isso acreditamos nas artes, por isso a nossa igreja tem a arte, por isso a nossa igreja tem uma linha arquitetônica, ainda que ela seja simples, e nós vamos falar sobre isso, porque ela diz aquilo que somos e diz aquilo que cremos. É por isso que nós damos valor à formação, e nesses 5 anos temos desenvolvido isso. Acreditamos na formação teológica, centrada em Cristo, na teologia que nos faz conhecer a Deus e nos coloca de joelhos diante de Deus. Não estudo teológico como uma ciência que nos torna orgulhosos porque sabemos mais do que os outros. Porque acreditamos no desenvolvimento do conhecimento de Deus, como a teologia do apóstolo Paulo, a teologia paulina nos diz, por todas as maneiras nas suas cartas. Nós não fazemos culto ao saber, mas cremos no saber que cultua. Quanto mais sabemos, menos orgulhosos somos, mais conhecedores da nossa deficiência e mais humildes adoramos a Deus. Assim, damos valor ao nosso ensino e ao nosso estudo. Nossos ministérios têm uma ideologia. Gradualmente eles amadurecem, a gente tem muito o que fazer, mas os nossos líderes têm como objetivo o ensino da graça. Se seu filho está no acampamento de adolescentes, o último que teve agora, ele mergulhou na graça. Ensinarmos a graça de Deus e o seu favor ao homem. E o pastoreio pessoal, a vida de relacionamento da igreja, que é uma comunidade relacional permeada pela presença do Espírito Santo de Deus. E a nossa formação se baseia no ensino, então, no discipulado e na caminhada de vida. Obviamente na boa leitura e na nossa vida devocional. É isso que você vê a cada domingo naquilo que nós ensinamos e fazemos. Ao longo desses 5 anos aqui nesse prédio, nós já tivemos nossos líderes de jovens ou de alguns departamentos como homens, mulheres, crianças inclusive, fazendo cursos específicos aqui no Seminário Servo de Cristo, investindo no desenvolvimento da capacidade de liderança e de pastoreio de cada um deles. Já fizemos cursos de capelania e vamos fazer outros para o desenvolvimento do nosso pastoreio e do cuidado das visitas, não só em hospitais, mas também nos lares. Aliás, iniciamos a nossa Escola Metropolitana de Teologia, sob a tutela do Fábio Ito, e que está indo de vento em popa. A gente está muito feliz com o que tem acontecido e você precisa se envolver mais com isso. Fizemos conferências missionárias, trouxemos missionários de fora do país, gente que trabalhou em outros lugares, em países de perseguição, para que nós fôssemos edificados. Foram 3 congressos turn-off, esse último, quem participou então, está sempre
comentando e falando que coisa maravilhosa, e como a gente tem investido de trazer pessoas que têm muito a nos acrescentar e criar músculos na nossa identidade como igreja que é missionária na cidade que nós estamos. Tivemos o curso de métodos de estudo bíblico para toda a igreja, para que você aprimorasse o seu conhecimento na palavra. Fora as palestras que tivemos várias com nossos professores de infantil, e temos investido bastante no nosso infantil, e você vai ver daqui a pouco o que está acontecendo. A nossa consultoria com a FLAM, o Fábio Ito está aqui há 1 ano e meio, agora já virou pastor da igreja, mas ele veio com a consultoria da Faculdade Latino-Americana para nos ajudar com a missão da igreja, a ideologia e formação do nosso ensino e teologia. Agora ele faz parte da igreja e muita coisa boa a gente já tem colhido nesse pouco tempo de trabalho. Então nós entendemos que a igreja é como uma comunidade de discípulos de Jesus. Todos nós somos discípulos e caminhamos juntos ao lado ou atrás das pegadas do nosso mestre. A igreja manifesta os sinais do reino de Deus que é chegado aos homens. Ela aponta para o reino vindouro. O reino que é chegado com salvação, regeneração, justificação, amor, justiça, paz, igualdade, compaixão, generosidade, compreensão e juízo. Precisa ser ouvido do nosso púlpito, e é isso que a gente prega, e tem que ser visto nas nossas relações e ações. É isso que a gente faz. Pregamos o que falamos, ou melhor, pregamos o que fazemos, e fazemos o que pregamos. A verdadeira igreja não é uma instituição religiosa, que tem um CNPJ e registrou isso na junta comercial. Isso também nós somos. Mas a verdadeira igreja é o organismo vivo, formado por pessoas regeneradas por Cristo. Essa comunidade local exerce um papel fundamental na cidade onde ela está inserida. Nós estamos nesse lugar e temos um papel aqui. Por isso, eu quero que você preste atenção nessas preposições que estão em amarelo. Nós não queremos apenas ser uma igreja da cidade de São Paulo. Somos a igreja do bairro tal, da Vila Monumento. Nós não somos uma propriedade do Estado, nem temos a pretensão de requerer a representação religiosa da cidade. Qual é a igreja? A igreja de São Paulo é a Casa da Rocha. Nós não somos a igreja da cidade. Existem muitos irmãos e muitas igrejas pregando o evangelho, somos mais uma. Não temos a pretensão também de sermos a igreja apenas na cidade. Apenas uma igreja que está naquele local. Ela não interfere naquele local e não tem nada de diferente naquele local depois que ela foi colocada ali. Uma igreja na cidade é apenas alguém que tem um endereço, não é o nosso caso. Não queremos apenas ser uma igreja para a cidade, fazer tudo para ela. Tudo que a gente fizer é voltado para fora, mesmo porque nós somos uma comunidade, temos também as nossas necessidades e nosso ensino. Nós não somos um grupo que proclama ser a solução das questões éticas sociais da cidade, como se fôssemos o Messias para resolver todas as questões. E também não temos a pretensão de ser apenas uma igreja pela cidade, como se fôssemos uma ONG que defende direitos de minorias, apesar de fazê-lo, ou de defendermos a necessidade de mudanças no nosso bairro, apesar de podermos fazê-lo. Mas nós não somos uma ONG por uma causa. Na verdade, nós queremos ser uma igreja com a cidade. Uma igreja que se associa ao que esse bairro tem. Que entende quem são as pessoas que aqui estão. Que a pregação do nosso púlpito se traduz em atitudes para fora dessas 4 paredes. Se acontecer uma catástrofe, uma enchente, como já houve aqui no nosso bairro e também no Ipiranga, e disserem, vocês podem ajudar, lá vai estar a igreja. Ah, mas lá tem a igreja A, B, C, a religião tal, tal e tal, nós vamos lá também? É óbvio que sim. Nós vamos estender a nossa mão para fazer aquilo que é necessário. Nós não estamos, não sei se você sabe, mas não existe um campeonato para provar quem é a melhor religião do mundo. E não existem pontos numa tabela de competição para saber se nós somos melhores, se aquele for eu não vou. Se há um necessitado é lá que nós devemos estar. Se há trevas é lá que tem que estar a luz. Se alguém vai crer nisso, pouco nos importa. Nosso papel é pregar, regar e plantar. É Deus quem dá o crescimento, é o Espírito Santo quem faz o convencimento. Mas nós somos aqueles que recebemos de graça e de graça nós também damos. Queremos ser uma igreja com a cidade. Temos uma missão, enxergarmos os sinais da boa criação de Deus na cidade decaída e nos unirmos com ela para contribuir com a graça em meio ao caos. Enxergamos os sinais da queda, do pecado, no tecido social e no poder público. Nós vamos contribuir e vamos estar juntos, mas não vamos nos furtar a posição profética e crítica. Essa é a atitude de amor e envolvimento.
crítica e parceria demonstram que cremos. Precisa da nossa ajuda, aqui nós estaremos. Mas se estiver errado, nós também somos contra. É muito fácil ficarmos dentro das quatro paredes criticando o que acontece fora. As famílias que atendemos, ou aquilo que fazemos nesse bairro, fazemos porque fazemos por amor, porque Cristo nos chamou para isso. E isso não significa que nós não temos o papel profético de dizer qual o caminho que a gente acredita que essa cidade deve tomar. Nossas palavras podem ser precedidas ou procedidas de nossas atitudes, mas nunca falaremos sem ação e nunca agiremos sem palavras. Por que nós estamos aqui? O que esse prédio quer dizer? O nosso local de reuniões demonstra a nossa vida. O que somos, o que cremos, é visto nele. É simples, é utilitário, é aconchegante, mas não é suntuoso. É leve, é artístico, é acolhedor. Tem o nosso hall, tem as nossas classes, tem a nossa cantina com irmãos que se dedicam, tem a nossa livraria com irmãos que se dedicam, temos arte, temos uma maneira de exprimir o que somos, a nossa leveza, o nosso amor, a nossa agilidade, a nossa jovialidade, o nosso carinho, a nossa maneira versátil, ao mesmo tempo devotada de ser, está expressa nessa arte chamada arquitetura. E irmãos nossos com esse talento têm contribuído para que isso aconteça. Aliás, a gente não deve esquecer que a arquitetura usada como forma de arte, ela aponta para o tipo de corpo que nós somos. Na Reforma Protestante, a arquitetura mudou a perspectiva daqueles edifícios suntuosos, góticos, para edifícios simplificados, onde as pessoas se sentissem em comunhão e não dentro de um local onde se sentissem em nada. Ainda que fosse a ideia de se contemplar a Deus na sua grandeza. A centralidade do púlpito tomou lugar nas igrejas reformadas, porque a ideia de que tudo giraria em torno da palavra e todas as verdades e comportamentos seriam advindos do Evangelho e das verdades do Evangelho. Por isso acreditamos que os ministérios da igreja são serviços. Um ministério não é algo que dá a alguém uma posição de destaque como líder-chefe sobre um pedestal. Ministério é a materialização da virtude de Deus em nós. Se você não sabe, quando você puxa em português a palavra ministério do Novo Testamento, o grego que está embaixo é diaconia. Diaconia significa serviço. Nós, na nossa língua portuguesa, achamos que o ministro é o cara que está acima dos outros, num ministério lá em Brasília, na esplanada dos ministérios. Mas a ideia bíblica do ministro é a ideia daquele que serve, daquele que se entrega. Por isso, somos todos ministros de uma nova aliança. Somos servos da obra de Cristo por nós. Assim nós entendemos nossos ministérios. Não é lugar de disputa, onde gente fica se estapeando para saber quem é melhor para ser o chefe, numa estrutura piramidal ou numa cadeia onde nós temos uma hierarquia estabelecida, ou talvez uma cadeia alimentar, quem está em cima da tapa em quem está embaixo, e assim o último lá de baixo só apanha. Não, todos somos servos na horizontalização da relação da igreja. Essa é a nossa estrutura hoje. Nós temos 3 pastores, eu, Vagnão e o Ito. Temos um pastor que nós chamamos de pastor associado, que é o pastor Rubinho Pirola, que nos auxilia em algumas áreas da igreja. Ele não é o tempo integral como pastor. Nós temos um seminarista, que é o Pedro. O Pedro hoje coordena todos os jovens da igreja, está no último ano, 4º ano, aliás, o último semestre. Há 4 anos ele está estudando na Teológica Batista. Temos o missionário Léo e Vivi. Notícia: estão em Bangkok, começaram o curso e estão no treinamento da Kairos, estão entrando naquela cultura e agora vão passar pelo processo de visto, antes da entrada em Bangladesh. Eles estão na Tailândia. Os nossos missionários que são adotados, temos o Bruno e a Ju, que estão na Índia. Eles eram da Missão Sena, por muito tempo frequentaram a nossa igreja. Somos uma das igrejas que contribuem com a estada deles na Índia. Última notícia, depois da Ju ter quebrado o pé quando ela chegou, já melhorou, agora ela está grávida. E vai ter um bebê brasileiro nascido na Índia. E o Hélio e a Teca, desde que estávamos no sindicato, nós somos também uma das 3 igrejas que apoiam o trabalho deles. Eles estão no Líbano, trabalham com projetos sociais e em assentamento de refugiados sírios que fogem da guerra e estão na fronteira com o Líbano.
Vamos falar da turminha da casa. Nosso departamento infantil vai de 0 a 11 anos. Lá em cima, você que nunca subiu, temos um berçário muito bem equipado, muito bonito. E a gente é muito feliz com os irmãos que doaram e gente que trabalha no berçário. Nós temos classes de 2 a 11 anos de idade, depois começam os adolescentes. E temos também 4 coordenadorias, a Blanche, a Dulce, a Vânia e a Ellen. Coordenam 4 equipes que se revezam aos domingos cuidando do departamento infantil. Nossos professores variam. Hoje temos cerca de 76 voluntários. Esse é um dia de treinamento que nós tivemos. Já tivemos vários treinamentos com esses professores. Há 1 ano e meio, nós começamos um projeto aqui na igreja. Desde a chegada do Ito, nós começamos um trabalho onde nós estamos formando o nosso material didático para as crianças. Isso está acontecendo embaixo d'água, você só vê a ponta do iceberg. Mas desde que o Ito chegou aqui, as reuniões começaram com o departamento infantil, para entendermos a nossa ideologia, o nosso jeito de ser igreja e como nós ensinaríamos as crianças. Esse semestre nós encerramos o material para 2 e 3 anos de idade. Temos uma equipe de teologia, eu e o Ito pensamos na teologia do ensino, a Selene e a Dulce, que são professoras do Colégio Batista Brasileiro, trabalham a área pedagógica. Temos o Rubinho, que nos ajuda com a arte, com o design gráfico. Temos o Eduardo, que trabalha com criação de personagem, ele é desenhista. E essa equipe trabalha. O ano que vem, as crianças de 2 e 3 anos vão começar com um trabalho específico, começando do Gênesis para o aprendizado no departamento infantil. Então nós vamos completar 2 anos de trabalho para entrarmos com o primeiro material para as nossas crianças. E temos mais 2 anos e meio pela frente para completarmos até 11 anos de idade. Ano que vem começa um piloto. Você não vê, mas tem muito trabalho sendo feito para os nossos filhos, para que eles tenham uma base de teologia. Por isso a gente pega no seu pé, não chega atrasado, traz o seu filho no horário. Desde a musiquinha que ele vai cantar. Ainda tem a equipe de arte. Temos as músicas que vão estar ensinando desde a criação, numa perspectiva já do mundo que a gente vive, da nossa missionalidade, muito importante. Tem muita gente dedicada, trabalhando muito sério para que isso aconteça. Temos a galera é os adolescentes da igreja, de 12 a 17 anos. Ei, galera! Essa galera é demais. O Léo Prata e a Suzana, Davi Couto, a Juliana Curiel, são os 4 coordenadores que também já fizeram cursos, que também estão em formação. Nossos líderes partiram do zero. A gente não tem ninguém que veio pronto. Isso tem um valor muito grande. Gente da casa, crescendo na casa, estudando e se formando. Eles têm uma paixão enorme pelos nossos filhos adolescentes. Os acampamentos são sensacionais, a gente é muito feliz com o que acontece. O Escape é o nosso grupo de 18 a 24 anos. O nome é sugestivo, você escapa para cima. Nós temos uma saída em Jesus, 18 a 24 anos. Essa galera bonita que está na foto e aquele cara de boné, camisa xadrez, é o Diogo, é ele que lidera o grupo de escape. Tem a Adrianinha, tem a Fabiane, outras pessoas, o Henrique, mais um pessoal que ajuda o Diogo nisso. Trilha. A trilha são os jovens adultos, de 25 a 34 anos. São jovens que já se formaram na faculdade, alguns já são casados, estão no mercado de trabalho. Quem coordena é o Pedro. E esse é o pessoal do Trilha. O Pedro, que está se formando em teologia, ele é já o pastor que coordena tanto galera, escape e Trilha, como o pastor que pastoreia os líderes dos jovens. E a gente está muito feliz com o que acontece passo a passo. O Compartilha são os adultos da igreja, de 36 a 59 anos. Nós temos ministério de casais, homens e mulheres. Mas nós temos pessoas que já foram casadas, outras que decidiram não casar, pessoas que ficaram viúvas, ou outros que mesmo que estão casados, procuram um grupo de relacionamento com pessoas adultas. E esse é o Compartilha. Quem cuida do Compartilha é o Rubinho Pirola e a Sandra. E eles se reúnem também mensalmente, tem passeio, tem festa, tem muita coisa que acontece, é um grupo muito divertido. E eu estive com eles na última reunião. É uma galera muito legal. E agora temos os 60 mais. Esse a gente não tem foto ainda, mas o Fábio Ito... não tem foto porque não deu tempo de tirar, só teve 2 reuniões. Gente, só vai a segunda reunião, não deu tempo de tirar uma fotografia para você ver. Mas é o Fábio Ito com o doutor Darcy e a doutora Marta, completando assim todas as idades. Temos também os homens da casa.
Os homens da casa que se reúnem mensalmente. E aqui está uma foto, quando o Rubinho ministrou, os dias que os pais trouxeram os filhos, no dia dos pais, reunião de homens. E os homens, aí o grupo, a tribo dos búfalos d'água. É porque é casa da rocha, irmão, tem que ser os Flintstones, não é verdade? Se fosse outra coisa, é pedra, né? A liderança está o Vagnão, o Gerson, o Marçal, o Tadeu e o Enio. E temos também as amigas da casa. As amigas da casa são o grupo de mulheres da igreja. Que esse é um dia de reunião aqui, um dos chás que acontece à tarde. Aliás, temos o nosso acampamento em Itapecerica, o encontro das mulheres. É sempre muito divertido. Esse é o maior grupo de liderança que nós temos, porque tem muita coisa para falar, irmão. Grupo de mulheres tem muito debate. A Blanche, a Carla, a Cris do Wagner, a Elaine do Gerson, a Beth, a Marta, a Priscila do Léo, a Samira e a Abigail. Aliás, elas estão lá batalhando na feijoada que vocês vão degustar em alguns instantes. E temos também os casais da casa, o nosso departamento de casais. Aqui uma reunião, o dia que o Bregantin veio falar para a gente. Você ainda não participou, mas deveria. E esses são os líderes. Hoje eu e a Blanche estamos na coordenação. Tem o Gerson e a Elaine, o Wagner e a Cris, Marcelo e Sandra, e o Léo e a Priscila. Então, esse é o grupo de casais que você deveria participar. A casa em missão, nós chamamos de coordenação da missão. O Ito assumiu essa função depois da saída do Léo. Por que não departamento de missões e sim coordenação da missão? Porque nós entendemos que a igreja toda, em todos os âmbitos, está em missão. E o que nós precisamos é coordenar essas ações e não criar ações para ser feitas. Porque fazer o que fazemos é parte da nossa identidade, parte do que nós somos. Como você sabe, nós temos as famílias da igreja em torno de 95. Tem mês que vem mais, tem mês que vem menos, e você contribui com cestas básicas e nós atendemos estas famílias. Não se esqueça que ao longo do ano nós temos encontros específicos. Temos médicos na igreja, dentistas, advogados, terapeutas, nossos psicólogos, que atendem também nesses encontros específicos. A gente tem casos muito tristes e famílias que têm muitas necessidades. No meio dessas nós temos bolivianos, peruanos, nigerianos, haitianos, além de migrantes do Brasil. E essa região que nós estamos, nós temos muitas ocupações. E o nosso trabalho tem sido muito importante, não só o que entregamos, mas o nosso convívio com essas famílias. Nós temos ainda o trabalho que acontece aos sábados, com esportes, o jiu-jitsu e o muay thai. E esse é trabalho com luta. E a galera tá animadaça. Quando não tem por algum feriado, as mães falam, como que não tem esse sábado? Eles estão muito animados. E você sabe que conseguimos agora uma parceria com o Corpo de Bombeiros do nosso bairro, e nós vamos ter aula de futebol na quadra do Corpo de Bombeiros, com temos 2 professores de educação física, um ex-jogador e mais a nossa galera que vai ajudar, e essa molecada vai sair da rua e a gente vai poder ensinar futebol para eles com valores do reino de Deus. Sem contar, você sabe, do nosso trabalho com o Lar Batista, desde que estávamos lá no sindicato, e o nosso trabalho com essas crianças que vêm aqui, e algumas delas participam também das atividades que acontecem aqui na igreja. Junto com os esportes, temos atividades pedagógicas nas crianças que aguardam as aulas. Enquanto uma idade está tendo aula, as idades menores estão tendo um acompanhamento pedagógico, estão aprendendo valores através de jogos lúdicos e ensino, e a gente está muito feliz com o que acontece aqui aos sábados. A gente tem também a nossa equipe da missão, aí tem a foto do Lindão, que agora está na Tailândia, mas esse é o nosso grupo, e hoje quem lidera é o Fábio Ito. E temos o nosso atendimento psicológico com o Dr. Darcy e a doutora Marta, que nesses 9 anos de igreja já foram alguns milhares de pessoas que foram atendidas pelos nossos psicólogos. Nossa parte da música, muito legal, nosso grupo de música, agora temos 3 equipes, cerca de 40 músicos, e o Silveira, que é um produtor profissional, é o nosso diretor musical da igreja. A Casa em Cena é o nosso trabalho com teatro. No meio do teatro nós temos gente que escreve roteiro, tem gente que é maquiador, gente que trabalha com figurino, tem gente de cenografia, gente de sonoplastia, pessoal de criação, e a gente é muito feliz porque a gente crê na arte dessa forma. E a nossa turma de comunicação, quando você recebe coisas pelo Facebook, pela internet, seja pelo Instagram, seja por e-mail,
nós temos o André e o pessoal que fica aqui, está lá na mesa, passando esses vídeos que você vê, abertura do culto. O André está na coordenação, no projetor fica o Davi, a Fernando, Pedro e Aressa, o Matheus na edição, o Fernando e o Vini ajudam a fazer algumas das artes que a gente utiliza. A gente tem a Carla e a Marta trabalhando com a cenografia, essas coisas que você vê aqui a cada série de estudos que a gente tem. A Camila que desenha na nossa lousa lá atrás, e sempre a gente tem um desenho diferente, alguma coisa diferente. Temos o Rubinho que trabalha com nossos logotipos. O logotipo da nossa igreja e vários logotipos dos nossos departamentos foi criado por ele. E também um pouco de direção de arte nas coisas que a gente faz. Por exemplo, o nosso painel. Se você já viu agora o nosso logotipo, o novo nome da nossa cantina, a House of Rock, está muito legal. É ele quem desenvolve esse trabalho na área também de criação e de arte. Temos a Escola Metropolitana de Teologia, tudo tem um fundamento. O que a gente faz porque a gente crê, a gente não faz à toa. Então o Ito está na coordenação, nós temos 67 alunos em duas classes que se reúnem de segunda e quarta-feira, com fundamentos de teologia, e temos alunos que estão se desenvolvendo excepcionalmente, e que vão ser muito importantes no desenvolvimento dos departamentos e ministérios da igreja. Eu quero só destacar uma coisa importante. Nós ainda, junto com isso, temos curso de noivos, nós temos curso de batismo e o Conhecendo a Casa, que faz parte do espectro de ensino da igreja e que funcionam também mês após mês. Aliás, esse mês agora de setembro tem aula de batismo e também tem o Conhecendo a Casa. Temos nosso gestor, que é o Gerson, a Carla e a Soraya são as secretárias, o Ronaldo, palmeirense, Deus mandou um bom, é nosso zelador. Temos 3 funcionários na limpeza, a segurança é feita pela Bunker e o Eric é o contratado, trabalha da nossa sonorização. Eu e o Vagnão e a Sandra somos parte da diretoria, ela é reduzida, presidente e vice-secretária executiva. Nosso conselho fiscal, Wesley, Marçal, Renato, Mara e Rita. E o conselho ministerial, que sou eu que coordeno, ainda tem o Vagnão, o Ito, Silveira, Pedro, China e o Léo, que agora está em outras terras. Entre funcionários e voluntários, gente, nós temos em torno de 190 pessoas que trabalham na igreja, que se envolvem de alguma forma para que essa comunidade se desenvolva. O que nós fazemos aqui na igreja, nós fazemos por uma missão e porque entendemos. Se nós antes não sabíamos o que iríamos ser, mas tínhamos plena certeza do que não seríamos, hoje cada vez mais nós temos certeza do que Deus quer de nós, do que nós devemos fazer. Ele nos colocou nesse local e Ele tem uma missão para que nós possamos cumprir. Ao mesmo tempo em que eu e você somos cada vez mais edificados nesse lugar, somos cheios da sua presença, crescemos como igreja. O Vagnão lembrou 2 Pedro capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas e pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Depois ele diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Se a gente não enxergar o que Deus está fazendo, nós somos cegos. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Depois de tudo o que Cristo fez por nós, nós não podemos ser cegos. Nós temos que louvar a Deus por todos os irmãos, que ao longo desses anos têm contribuído. Isso não é obra de um homem, isso não é ideal de uma pessoa, isso não é coisa do Zé. Apesar de ser o pastor da igreja. Mas é contribuição de muitas pessoas, em diversas áreas. E que doam a sua vida. Aliás, hoje estamos inaugurando nossa nova proposta de diaconia. Todos nós agora somos a diaconia. Hoje quem está na porta, na recepção, no serviço da ceia e no encaminhamento das pessoas é o departamento dos homens. São os homens da igreja que estão nos recebendo e trabalhando nessa manhã. Palmas para os homens. Obrigado, irmãos. A tribo dos búfalos d'água. É nós. Muito significativo, os homens hoje estão começando a trabalhar e a nos ajudar. Essa é a igreja que você faz parte. Que aqui no domingo você vê só isso aqui. Mas tem muito trabalho, tem muito estudo. Tem muito desenvolvimento de ideia, tem muito debate, tem muita tentativa e erro. Mas tem muito amor, tem muito carinho. E nós sabemos para onde a gente vai. O Deus que se revelou a nós e que está em missão, disse quem nós somos, por isso nós o adoramos e completamos a nossa carreira, fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer. Dentro disso, somos edificados e nisso tudo anunciamos o reino. Essa é a igreja que você faz parte, deveria fazer mais. Você tem talento, você deveria se envolver mais. Tem muita coisa nesse bairro que a gente tem que fazer. Tem muita gente para ouvir falar do reino de Deus. Tem muita criança para a gente atender. Além de virmos aqui e celebrarmos o que é muito bom. Essa é a igreja com a qual você contribui financeiramente. Que você abençoa a cada mês. É um projeto que tem levado anos para se desenvolver. Mas se nós chegamos até aqui, é com a graça de Deus. Essa é a igreja que você ama. E além de trabalhar e contribuir, pela qual você deve orar todos os dias. Entrar aqui, sentar e dizer obrigado, Senhor, pela palavra, pelo ambiente que eu encontrei, é fruto da doação de amor de muita gente que veio antes de você. E continua fazendo. Faça o mesmo. E seja uma bênção no lugar onde Deus te chamou.